Olá a todos e todas, meu nome é Letícia, sou assistente social, trabalho há bastante tempo, né, no atendimento domiciliar e venho, nessa oportunidade dar continuidade ao que a gente já iniciou, o SEADcast, e hoje tenho aqui o prazer de estar com a minha amiga, doutora Angélica Masako Yamaguchi, que está com a gente. Estava com a gente há bastante tempo, trabalhou durante muito tempo, né, no atendimento domiciliar do HC, no nosso NAD. Infelizmente nos deixou, mas tem uma experiência muito grande em assistência domiciliar. Nos deixou, gente, no NAD, porque no SEAD não, né? No SEAD ela está conosco. Mas tem uma experiência muito grande no atendimento domiciliar e a gente vai falar um pouco sobre algumas questões na perspectiva social e na perspectiva clínica sobre assistência domiciliar hoje no Brasil. Bom, começando, Angélica, você que tem muita experiência na área, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem vai vir, claro, assistir o SEAD conosco, quais são os principais, né, na tua perspectiva, diferenciais entre o cuidado paliativo hospitalar e o domiciliar. Às vezes a gente no Brasil hoje não dá tanta importância ao atendimento domiciliar, mas ele na realidade é a grande bandeira, né, do Ministério da Saúde. E pela nova política aí de cuidado paliativo, a nossa política, né, nacional de cuidado paliativo, a gente sabe que a prioridade do atendimento vai ser o domiciliar, né? O hospitalar vem aí com uma proposta muito mais complementar, muito diferente desse modelo que a gente vem vivendo hoje, né? Que é muito centrado na questão hospitalar, e a assistência domiciliar ela fica muito como complementar aí, né, a proposta de cuidado paliativo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uma grande diferença, principalmente em relação ao que as equipes esperam que vão controlar em relação à qualidade de assistência, de controle de sofrimento no domicílio versus hospital. No hospital, os recursos, principalmente os medicamentos, mais profissionais, que muitas vezes estão disponíveis para fazer assistência ao paciente no setor de cuidado paliativo, são muito mais disponíveis. No domicílio, essas tecnologias a gente tem uma grande restrição. Ao mesmo tempo, na comunidade, onde será feita a maior parte da assistência do cuidado paliativo, isso no mundo todo, não é só no Brasil, o cuidado é realizado por cuidadores, familiares, amigos, às vezes vizinhos treinados, cuidadores não da área da saúde, e a presença da equipe de cuidado paliativo domiciliar que vai instrumentalizar para que esse cuidado seja realizado no domicílio. Então, e deve-se fazer mas uma avaliação respeitosa do ambiente onde a gente trabalha, no cuidado aos pacientes e familiares. Porque nem tudo que no hospital é protocolo, é fácil de ser instituído, no domicílio vai ocorrer da mesma maneira. É necessária uma excelente comunicação, explicar procedimentos, monitorar, humildade, estar presente, perceber nuances do aspecto físico da casa, do quarto, onde o paciente vai estar inserido, da retaguarda de possibilidades de atuação como cuidador da família e da equipe de saúde também. Quais são as possibilidades de controlar, de repente, principalmente no final da vida, sintomas que muitas vezes podem causar intenso sofrimento. Eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente a gente que trabalha com residente, com médico recém-formado, uma das grandes dificuldades que a gente sente, eu estou falando, claro, na perspectiva como assistente social, é a formação desse médico, né? Então, quanto para ele, às vezes é muito difícil atender em domicílio, porque parece que em domicílio ele fica sem absolutamente nada. Então, ele não tem os exames, como você acabou de dizer, ele não tem, né, os exames disponíveis ali no primeiro momento, ele não tem as tecnologias às quais ele está habituado, e isso traz uma dificuldade muito grande no entendimento do que pode ser resolvido no domicílio e do que não tem condições de ser resolvido no domicílio. Claro que quando a gente fala em cuidado paliativo, a gente tem uma preocupação maior ainda, porque não é porque a pessoa vai falecer que nada vai ser feito.
né? Então, a gente já passou por esse período aí de que não havia propostas, né, muito efetivas em relação a quem estava em cuidado paliativo. Infelizmente, a gente passou por um período, assim não dá para a gente negar, mas a gente sabe que muito ainda dá para ser feito. Na perspectiva curativa, não, mas na perspectiva de cuidado, claro que é aí que a gente começa realmente a atuação. Mas o que às vezes a gente percebe é uma dificuldade muito grande desse médico entender o que ele pode fazer no domicílio, entender o que ele não pode fazer no domicílio. Então, a proposta de internar é sempre praticamente a primeira alternativa. Não, então vamos internar. Você nem sabe do que está acontecendo, e aí a gente sabe, né? Se você não tiver manejo para determinadas situações no domicílio, você não tem a condição de atender nele, né? E o quanto, às vezes, a gente olha justamente o oposto. Parece que o médico que está no domicílio é aquele que não sabe fazer, ou é aquele que foi para o domicílio por falta de alternativa, quando na realidade é exatamente o contrário. Né? Por ele não ter toda essa tecnologia disponível, ele tem que ter um conhecimento muito mais ampliado do que ele tem se ele estiver dentro de um hospital, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uma grande dificuldade na formação clínica dos nossos médicos atualmente. E esse monte de faculdade que se abre de medicina, a ênfase no conhecimento clínico, exame clínico, história, beira-leito, propedêutica desarmada, tudo isso é treinado já na graduação e com algumas preocupações sobre o futuro. As tecnologias, a informatização, o acesso às aulas online é um tipo de aprendizado, mas o que eu vejo, assim, acompanhando alunos de medicina, que atualmente estou dando aula, a presença do preceptor, alguém com maior conhecimento que possa passar essa experiência para os mais novos, praticamente assim, é muito rara. Existe um desinvestimento no setor educacional. Os preceptores são pouco valorizados, não reconhecidos, os alunos internos vão para os seus estágios, aprende-se a tolerar sofrimento, aprende-se, é normal sofrer, né? Banalização do sofrimento que acontece nas linhas de frente, muitas vezes nos cuidados, ou nada mais a fazer, minimizando o que se pode fazer de cuidado. Isso é uma grande dificuldade. Então, para melhorar o cuidado paliativo, não adianta só curso específico de cuidado paliativo. Nós precisamos de formação clínica para todos os profissionais de saúde bem realizada, bem feita. E com um enfoque muito interessante no cuidado paliativo, a gente vai atender desde a gestante, dos bebezinhos até os idosos, uma formação humanista clínica que tem essa abrangência. Então, eu fico pensando que o currículo da medicina de família e comunidade seja um dos mais interessantes e adequados para a gente melhorar a formação dos nossos profissionais de saúde. Mas ainda temos muita coisa a melhorar nas graduações e nas residências também. O que eu noto como assistente social é que em algumas situações, ainda bem que você falou da questão da humildade, o médico que vai em domicílio, ele não tem esse olhar de conhecer as diferentes realidades que a gente tem no Brasil. Então, como a gente brinca, a gente tem domicílios e domicílios, né? Então, a gente tem domicílios muito adequados, com espaços para moradia muito adequados, e a gente tem domicílios muito inadequados. Insalubres, né, desorganizados na perspectiva de espaço, não estou dizendo da família, estou falando do espaço em si. Então são aquelas casas, né, em serviço social a gente discute muito isso, aquelas casas que são construídas do jeito que dá para construir, né? Então você tem um dinheirinho a mais, você vai lá e faz um cômodo, você tem um dinheirinho a mais, você vai lá e faz a escada, e por aí vai. As pessoas estão, infelizmente, digo muito infelizmente, habituadas a esses lugares. A gente tem muito pouca política pública que garanta moradias adequadas, então as pessoas vivem, na maior parte das vezes, infelizmente, da forma como dá para viver. Não significa que não dê para cuidar. E o que às vezes a gente entende é que se o profissional chega na casa e ele não vê um espaço como ele imagina que seja o adequado de moradia, ele acredita que não dê para cuidar.
né? Assim como quando ele olha para o cuidador e vê uma pessoa mais simples, uma pessoa, às vezes, infelizmente no Brasil a gente ainda tem pessoas com instrução muito limitada, ele acredita que aquela pessoa não vai dar conta do cuidado, quando na realidade ele nem pergunta. Então, às vezes é comum você chegar na casa, a pessoa está sob cuidados há 20 anos, ela não começou aquela doença nesse momento que a gente entrou na casa. E aí, às vezes, a gente vê pelo olhar, pela forma como as pessoas, né, dão alguns sinais de que você está realmente desconfiando do cuidado que vai ser oferecido ali. Pelo espaço domiciliar proposto, mas também pela formação, às vezes pela inadequação daquele cuidador. Então, às vezes, é muito difícil você olhar para um cuidador que tem a condição de assumir o cuidado, quando na realidade ele é olhado pela equipe como não sendo. Assim como, né, também tem o lado contrário, por isso que eu queria também que você abordasse, que você, né, já trabalhou com a gente durante muito tempo e leva em consideração isso, quando na realidade aquele cuidador não tem nenhuma condição de assumir cuidado. Seja porque ele não tem o exercício do cuidado, seja porque emocionalmente ele não tem essa condição, seja porque realmente é uma pessoa despreparada, nunca pensou em estar nessa proposta de cuidador. Então, o quanto isso às vezes é delicado da gente entender esse limite, né? Quando a gente está exigindo de mais ou de menos, ou quando aquele cuidador está dizendo para você que ele não tem a condição de cuidar, ou ele está dizendo para você que ele tem a condição de cuidar sem que ele fale. Sim. É interessante que na atenção domiciliar, os casos que a gente vai conhecendo, eles vão descascando em camadas. A primeira impressão, geralmente, é a mais errada. Ao longo do tempo, com conhecimento, paciência, tempo, é que essas nuances, né, do ambiente onde a gente cuida vão se desvelando. E na atenção domiciliar, é interessante que o poder médico diminui. E quem está na área de saúde para exercer poder se sente frustrado. Na atenção domiciliar, você vê a importância muito grande dos cuidados que a equipe de enfermagem faz e orienta para o cuidador. Nutricionista, o apoio que o serviço social, uma conversa com um psicólogo podem trazer de alívio e benefício para a família, para o paciente. Então, é realmente um grande exercício de humildade, mas ao mesmo tempo você consegue ver a saúde e o cuidado às pessoas de forma muito mais ampla. Nós vemos o que é realmente cuidar de um ser humano. Comunidades cuidam, famílias cuidam. E se a gente trazer esse aprendizado ao longo de todos esses anos e difundir, nós teremos uma sociedade mais justa, mais inclusiva, menos pessoas serão excluídas do sistema de saúde. E realmente, alguns, ao mesmo tempo que muitos médicos jovens se frustram, né, na atenção domiciliar, outros ficam maravilhados e veem a amplidão da dimensão do cuidado na comunidade. E isso ajuda, assim, hoje eu digo que eu sou uma médica melhor do ponto de vista clínico, social, por causa da atenção domiciliar. A atenção domiciliar me modificou ao longo de todos esses anos. E como que você acredita que a gente possa fazer para reconhecer quando uma família efetivamente não vai dar conta? Aquelas situações que a gente sabe que o paciente vai precisar internar, porque aquela família não tem nenhuma condição de assumir cuidado. Existem situações limítrofes em que, ao longo das consultas, das visitas domiciliares, a gente vê, de repente, uma medicação importante que era necessária ser administrada, que foi, de repente, esquecida no fundo da gaveta. Mesmo usando acessórios que facilitam o entendimento da receita médica, que é um grande empecilho para que faça-se a orientação adequada das medicações para controle de sintomas, você percebe no dia a dia, fazendo planilhas, facilitando, com dicas visuais, mesmo assim o cuidador não consegue fazer esse controle adequado. Se existe adoecimento desse cuidador, quantas vezes a gente teve o cuidador que estava ficando mais adoecido que o próprio paciente, numa situação de condição crônica? Meu Deus, não vai dar, estamos chegando numa situação limite, né?
Em algumas situações, tivemos que intervir, tratar do cuidador também, encaminhá-lo para o sistema de saúde. E também, referente ao cuidador, existem, sinceramente, assim, questões limítrofes do ponto de vista até financeiro, né? Nós vivemos situações que nem a dieta adequada para aquele paciente, para aquela condição, nem para a família, para o núcleo familiar cuidador, era possível fornecer. Então, como avaliar e ver, opa, esse caso, esse paciente é perigoso manter em domicílio, como ajudar essa família e buscar outras vias de apoio social, junto com o clínico também. E sobre morte em domicílio, né? A gente que faz cuidado paliativo domiciliar, um dos grandes pontos, às vezes, de olhados, né, como mais difícil, é a abordagem da morte em domicílio. A gente tem, claro, as questões culturais que são inegáveis, né? O domicílio passou de um espaço onde isso era possível a um espaço onde ninguém morre, né? Então, o domicílio ele é olhado como, obviamente, a possibilidade de espaço de cuidado, a possibilidade de festas, de comemorações, né? de cuidados em diferentes situações, não só na questão de doença, mas muito pouco relacionado à possibilidade de morte. Na perspectiva social, a gente tem algumas questões que são prioritárias de serem olhadas. Primeiro, se a equipe vai fornecer atestado de óbito, né? A declaração de óbito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Segundo, se o familiar que cuida do paciente, como você acabou de dizer, não é alguém que já está doente, né? Qual é a rede de suporte social que ele tem? Ele tem alguém que possa ficar com ele? E na perspectiva clínica, né, que eu queria também que você falasse, mas na minha perspectiva como assistente social, são aquelas mortes que são mortes olhadas como muito difíceis. Então, a morte com dor, a morte com dispneia, a morte com risco de sangramento. Então, naquelas situações em que o familiar, ele entende que ele não vai dar conta. E se a gente insistir nisso, ele pode enfrentar, inclusive, um luto complicado. Né, que é o que muita gente não sabe, mas o enfrentamento da situação de doença com muito sofrimento pode ser um fator dificultador no processo de luto desse cuidador. E claro, né, que a gente sabe que o cuidado paliativo ele se estende até o processo de luto desse familiar. Então, é uma questão que a gente não pode negar, né, como importante de ser olhada. Então, eu queria que você discutisse essa questão do cuidado até o final, né, da possibilidade de morte em domicílio. No CIAD, como é um grande encontro de equipes de atenção domiciliar no Brasil todo, várias experiências são demonstradas, é um grande ambiente de aprendizado social. É o que o CIAD realiza ao longo de todos, são 20 anos, mais de 20 anos de CIAD. E dependendo das localidades no Brasil, o atestado de óbito, algumas EMADs conseguiram fazer base de apoio com o SAMU. Então, a própria equipe do SAMU, sabendo que naquela residência existe um paciente com risco de falecimento, que está em cuidados paliativos, sob a assistência de uma equipe de atenção domiciliar, já com acesso ao prontuário, a equipe consegue fazer atestado de óbito. Ao mesmo tempo em que temos localidades em que as equipes de atenção domiciliar estão isoladas, sozinhas, sem a retaguarda de SAMU, sem plantonistas, e de final de semana, período noturno, e de acordo com cada região, existe um arranjo que pode ser criado de retaguarda, espera em relação ao aviso da equipe de atenção domiciliar para que faça esse atestado em domicílio com segurança também. Existem questões ambientais também de segurança, nas áreas de risco, onde existe toque de recolher, à noite ninguém entra, nem SAMU, nem médico particular, né? Não adianta, em algumas regiões só o tráfico controla, então isso até a gente colocou no nosso livro do NAD, sobre a questão da violência urbana e sobre o risco de atuar à noite nessas regiões. E agora, discutindo um pouquinho sobre a questão do cuidador e o controle de sintomas no final da vida, a morte que é possível ocorrer no domicílio ou não, é muito importante a equipe clínica se antecipar, conhecendo o quadro clínico do paciente, quais são as possíveis complicações de final de vida, né? E a partir do conhecimento desses sintomas que a gente discute com casos clínicos ao longo de todos esses anos do CIAD, é que a gente vai discutir e conversar com a família.
Você já teve algum paciente nessa situação? Qual a sua experiência com morte? Qual a sua experiência com cuidado? Por causa desse tumor assim assado, a principal complicação no final da vida vai ser ficar mais sonolento, não conseguir comer, pode ter dor. Se ele não conseguir tomar remédio por boca, como nós iremos dar um remédio para que ele não sofra? Então, tudo isso é questionado, exposto, e a gente precisa ouvir o retorno, a avaliação do cuidador, se ele vai ser capaz ou não de dar conta dessa tarefa. Alguns falam, vai ser difícil, doutora. Vamos esperar chegar a hora. Se a gente estiver junto, instrumentalizando, fazendo a tarefa junto do cuidador, retaguarda telefônica, nós ainda não temos videoconferência pelo NAD, mas o NAD, ao longo de mais de 20 anos de funcionamento, com guarda telefônica, com orientação potente, poderosa, que possa dar segurança a esse cuidador, isso é possível sim. A morte, até com sintomas um pouquinho mais difíceis de controlar, como delírio e às vezes dispneia, ocorrer no domicílio. Depende sempre da história pessoal desse cuidador. Eu lembro de uma filha de um paciente que ela tinha acompanhado a hemorragia de um parente hepatopata que vomitou, sangrou, e agora cuidadora do pai com câncer de cabeça e pescoço, com risco de hemorragia iminente, porque o tumor estava ao lado da artéria carótida. Já no curativo, nos cuidados domiciliares, com hemorragia, babão do tumor, ela tinha pavor. Meu Deus, não quero ver aquela cena de novo. Então, para que fazer um cuidador familiar, que seja até leigo, passar por uma situação de grande estresse? E hemorragia, realmente, pacientes com alto risco de sangramento profuso no domicílio, é uma das contraindicações de falecimento no domicílio. É indicação de hóspice. E algumas situações de manejo neuropsiquiátrico também causam muito sofrimento. Existem pacientes que usam 1, 2, 3 medicações para controlar a agitação psicomotora. E nem sempre é fácil. Em alguns casos, então, é necessário lançar mão de um arsenal farmacológico, avaliação do ambiente. E se isso causa muito estresse para o cuidador, que muitas vezes são décadas de cuidado, né, que ele pode estar exercendo, a gente precisa ter sensibilidade para, vamos buscar outros caminhos para esse cuidado, né, que não seja, de repente, o domicílio, ou trazer outras pessoas para melhorar esse cuidado nesse ambiente, já que o cuidador está sofrendo muito, né? Então, essa sensibilidade da equipe é importante. Não é chegar na casa e vomitar informações de forma tecnicista, séria, e família que se vire, né? A gente vive situações das mais diversas possíveis. Existem cuidadores que nos preocupam muito sobre a saúde mental. Existem cuidadores que têm já história prévia, né? E relativamente grave. Será que está em tratamento? O que será um grande estresse para esse cuidador que tem já essa condição de saúde mental muito fragilizada? Então, são breques para a equipe refletir e falar, vamos buscar alternativas. A gente vai discutir bastante algumas questões dessas no SEAD, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Agora está fora do nosso script aqui, mas você falou e eu acabei me lembrando de uma questão que é prioritária para o cuidador. O cuidador familiar, né? Aqui a gente está abordando a questão do cuidador familiar, que é aquele que não tem preparo, aquele que entrou nessa condição por vínculo relacionado ao paciente, por até uma obrigação social, até o exercício do seu papel aí como filho, né? Como neto, como filha, como neta, que a maior parte são mulheres. Mas eu queria que você discutisse um pouco essa questão que passou a ser até um tabu, a questão da passagem de sonda nasogástrica. É claro que a gente não está falando em processo ativo de morte, a gente não está falando, né, nesse período aí bastante próximo da morte. A gente está falando de um olhar um pouco anterior a isso, que é o medo que o cuidador tem do paciente não ter acesso à medicação, principalmente aquele paciente que tem muita dor. Então, em algumas situações, eu já enfrentei, e você também já deve ter enfrentado muito isso, da equipe ser totalmente resistente à passagem de sonda
relacionada à questão de não alimentar, essas questões que já são bastante discutidas aí, mas para o familiar não é uma questão de alimentação, é uma questão da garantia que ele vai ter no domicílio de ter como medicar, né? De ter como aliviar aquela dor que no olhar dele tá absurda. E não adianta a gente discutir que o paciente não vai sentir dor. Para o leigo isso não funciona. Para quem está vendo o pai sofrendo, para quem viu o pai morrendo de dor, para quem viu a mãe numa condição como essa, ou o filho, a esposa, seja lá quem for, você dizer não basta, ele precisa ver. Então, às vezes, ele só tem como ver se realmente ele tiver claro que se tiver com sintomas de dor, ou se ele tiver, né, com o rosto demonstrando que está com dor, né, e outras questões que eles demonstram, né, não precisam falar, mas eles demonstram, a família vai ter condição de medicar, né, vai ter como injetar a medicação. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, porque eu acho que nas equipes mais jovens, principalmente, no pessoal que ainda não tem experiência, você falar em passar sonda, parece que você está falando assim a pior possibilidade do mundo. E a gente sabe que não é. Né? A gente sabe que tem situações em que isso é extremamente justificável, não só justificável, mas necessário. Sim. Aí vem uma grande discussão sobre os manuais, os diretórios de cuidados clínicos e a realidade onde você está atuando. O acesso a injetáveis em cuidados paliativos, principalmente psicotrópicos potentes, opioides, neurolépticos, anticonvulsivantes, não está disponível naquela localidade. Então, muitas vezes, se é permissivo, sim, fazer um procedimento invasivo, mas que vá garantir controle de sintomas adequado. Né? E, às vezes, não é só dor de espineias, sintomas clássicos em oncologia. Existem situações em que pacientes com parkinsonismo grave ou pacientes com síndrome epilética grave que precisam de doses maiores de anticonvulsivantes e você não consegue dar por via oral e nem, às vezes, por via retal. Imagine um paciente, e acontece na realidade, na prática clínica, com tumor de intestino, diarreia crônica e com epilepsia. Como é que ele vai tomar o antiepilético dele? Se naquela localidade de EMAD eu não tenho acesso à medicação subcutânea. Então, é possível, com sofrimento, com convulsão, passar uma sonda, dar essas medicações para o controle de sintomas, via retal, que é uma possibilidade de administração de medicamentos também de controle de sinal de vida, mas só em doses relativamente leves a moderadas. Em doses altas fica difícil usar via retal, e culturalmente existe uma barreira, né? Qualquer casa, família que a gente consegue fazer essa via de administração alternativa. Então, muitas vezes, sim, lançamos mão da sonda nasoenteral. E muito lugar do Brasil não tem raio-x para fazer controle da posição de sonda. Para fazer um raio-x, eu tenho que transferir o paciente 50, 100 quilômetros. Então, de repente, eu tenho que pensar na possibilidade da liberação da sonda para o teste clínico mesmo. Né? Primeiro, infundir um pouco de água. Isso depende muito da experiência clínica de cada equipe. Existem localidades até que nem a sonda estará disponível tão fácil. Então, como prover esse cuidado? Aí temos que pensar realmente nos limites. Existem comunidades que irão querer cuidar de seus pacientes da forma como culturalmente eles cuidam. Para nós leigos, eu lembro de até um paciente Hare Krishna que a gente atendeu. Ele não queria tomar morfina. Ele tinha dor, câncer de próstata, metástase, e ele falou, não quero tomar opioide, eu quero ficar lúcido na minha passagem. É um valor que ele construiu ao longo da vida. Eu falei, gente, está com dor, não consegue sair da cama, é difícil dar banho, geme de dor, mas o paciente não queria. Então, a equipe de atenção domiciliar e as equipes de cuidado paliativo, né, é um preceito da atenção primária, né, é fazer esse estudo, essa avaliação dos valores culturais, usar da antropologia médica, para a gente fazer um cuidado mais pertinente ao núcleo familiar onde a gente está atuando. Eu acho que a gente vai ter uma discussão muito boa no SEAD sobre isso, porque nós temos equipes do Brasil todo, Sim. Né? E acho que essas equipes do Brasil todo vão poder trazer presente para a gente o que elas já avançaram, o que elas ainda não avançaram, o que é possível,
o que não é possível, às vezes não é uma questão de avanço, é uma questão cultural, é uma questão aí de logística, e eu acho que uma das grandes discussões que a gente tem a obrigação de ter é que o cuidado paliativo domiciliar, ele nunca pode ser olhado como falta de opção. Então, e eu como assistente social discuto muito isso porque a gente tem uma fragilidade muito grande no oferecimento de políticas públicas em qualquer setor no Brasil que a gente pensar, né? E na área da saúde isso não pode ser uma discussão de que o cuidado paliativo domiciliar é o melhor. Ele é o melhor em determinadas situações, para determinadas condições, para determinadas famílias e para determinados pacientes. E claro, a gente acredita muito na assistência domiciliar, né? Mas não é para todo mundo. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro e a gente tem que olhar de maneira muito delicada para a proposta que a gente está vivendo, né? Porque, do contrário, a gente vai ter uma diminuição no oferecimento de leitos, uma não preocupação, né, com a organização de hóspices, de organização de enfermarias, porque o cuidado paliativo domiciliar é a única proposta, não pode ser única. Ela pode ser a principal, pode ser, mas ela não pode ser única, ela deve ser complementada por outras possibilidades. Aí quando a gente tem uma família só de idosos, quando a gente tem uma família de pessoas que não têm a condição de cuidar, quando a gente tem, como você acabou de dizer, um diagnóstico que não tem a possibilidade de ser cuidado em casa, né? Então, os cânceres de cabeça e pescoço, aquelas situações que têm alteração comportamental grave, por exemplo, realmente trazem muito sofrimento para esse familiar. Então, talvez seja também um olhar mais delicado em relação a algumas situações. Não é mandar, como a gente ouve os familiares falarem, né? Não, mandou a gente para casa, mandou meu pai para casa para ele morrer. Né, ou mandou minha mãe para casa porque não tinha mais nada para fazer, porque ainda se ouve isso, não há nada para fazer e para ela falecer em casa. Não pode ser isso, né? Porque a família fica com aquela sensação de que se deu errado, a culpa é dela. Né? Então, ela que não tem preparo, ela que não tem paciência, ela que não tem condição, e isso às vezes é você olhar para famílias já vulneráveis. Então, famílias que já são excluídas, que já vêm de uma história de exclusão social, são excluídas também nesse processo de morte. Né? Acho que isso é uma das grandes dificuldades que a gente vai ter se a gente não souber caminhar muito bem aí com a proposta da nossa nova política. E, não sei se finalizando, mas enfim, uma das últimas aqui, no teu olhar, Angélica, o que você acha que atualmente dificulta ou impede o cuidado paliativo domiciliar e a morte em domicílio? Impede não, mas que dificulta? A organização das famílias. Famílias extremamente restritas, idoso cuidando de idoso, falta de apoio social. Então, saúde e assistência social devem andar juntas. Aqui no Brasil, ainda são setores que não trabalham em conjunto. Não dá para fazer cuidado paliativo decente na comunidade se a gente não tiver um grande apoio social. E com política pública. Não é só esperar que as ONGs, o voluntariado dê conta. Sim, eles estão ajudando bastante, mas precisamos fortalecer essa rede de apoio social. Com políticas, com financiamento, com incentivos. Eu acho que uma das grandes necessidades que a gente vai ter discutindo isso, né, e a gente tem uma mesa específica sobre a questão da política nacional de cuidado paliativo aqui no Brasil, é justamente essa, né, de olhar qual é a responsabilidade, e isso às vezes a gente tem muita dificuldade de ver. Então, qual é a responsabilidade do Estado, qual é a responsabilidade da sociedade, qual a responsabilidade daquela comunidade em específico e qual a responsabilidade da família. Né? Então, a gente precisa entender que existe uma coparticipação de todos. Então, não é só a responsabilidade da família, como não é só a responsabilidade do Estado. Né? Como não é só a responsabilidade do voluntariado, da filantropia, seja lá do que for. Né? Então, assim, não dá para a gente acreditar que a gente vai ter o cuidado paliativo para quem é vulnerável e o cuidado paliativo para quem tem dinheiro. Né? O cuidado paliativo para quem não tem recurso nenhum e o cuidado paliativo para quem tem aí possibilidade de pagar um plano de saúde. Eu acho que a gente tem que ter isso, profissionais que trabalham já há bastante tempo têm isso muito claro. Então, eu acho que o que a gente precisa também olhar é o preparo que a gente tem e a gente vai precisar ter cada vez mais para entender qual a proposta daquela família, qual a possibilidade daquela família, o limite daquela família, o limite daquela comunidade, a potencialidade
das comunidades, são potencialidades muito diferentes. E a pessoa também pode não querer. Eu não quero não quero as pessoas que eu conheço aqui me ajudando no cuidado. É um direito que a pessoa tem, né? Então, acho que ela também tem que ter essa opção. E a gente vai ter que ter política pública muito bem estruturada para dar conta desse envelhecimento populacional que a gente tem vivido. Muito pouco se comenta, eu queria que você falasse um pouquinho disso, mas muito pouco se comenta sobre a questão dos jovens que estão saindo do Brasil, né? Então estão deixando as suas comunidades aí, às vezes, muito mais vulneráveis que eram, né? Porque ficam só idosos cuidando de idosos, como você acabou de falar. A gente está vivendo um pouco do que Portugal viveu há alguns anos, né? As comunidades ficavam, né, as aldeias ficavam ocupadas só por idosos, casais de idosos, e os mais jovens iam aí para a Europa de maneira geral trabalhar. Então a gente tem hoje também no Brasil, não no Brasil como um todo, mas em algumas grandes capitais, esse fenômeno, né, de pessoas que estão saindo para trabalhar, porque aqui o mercado de trabalho vive um processo de desestruturação, então um desmonte, né, do mercado de trabalho, e aí as pessoas acabam aí indo procurar opções, né? Pois é, muita criatividade. Lembrei de uma reportagem no Japão, mais de 3.500 idosos encontrados falecidos em casa, sozinhos. Alguns foram encontrados mortos, sozinhos, depois de 1 ano do óbito. Filhos que não visitavam os pais há anos. Isso no Japão, que se diz um país, uma comunidade que preza os idosos. Aqui, na história do NAD, a gente atendia um raio enorme de quilometragem no município. A gente conseguia, no início do NAD, fazer mais cuidado paliativo domiciliar na periferia e na região central, onde o envelhecimento populacional, a restrição do apoio dos filhos, cuidadores, pessoas mais jovens no núcleo familiar, impossibilitavam esse cuidado até o final da vida no domicílio. E a nossa cidade, em 20 anos, o envelhecimento populacional já chegou na periferia. Então, entrando em contato com equipes que atuam nos extremos do município, não é raro encontrar uma família que tem sua avó, sua avó na comunidade, no seu CDHU, em delírio, com Alzheimer, com demência. Não chega cuidado paliativo aí, não chega atenção domiciliar, não chega cuidado geriátrico domiciliar. Cuidadores 24 horas cuidando de um idoso com perambulação noturna, dia e noite, não quer comer, sem apoio, sozinhos, até esse idoso cair, fraturar, desidratar e parar num pronto-socorro público. Tudo indica que se a gente não despertar e nos alertarmos dessa necessidade de fortalecer essa captação, visualização dos casos mais críticos na comunidade e fortalecer essas redes de cuidado, muita gente vai sofrer. E isso é política pública. Iniciativas comunitárias, sim, mas também política pública. E mais detalhes a gente vai conhecer no CIAD. Então, mais casos, experiências exitosas. O CIAD tem muita história de experiência exitosa, né? É muito rico, é muito interessante. Tem muita coisa. Então, vocês que estão nos assistindo, mandem os seus trabalhos. A gente quer conhecer, né, essas diferentes realidades. A gente vive num país de extensão continental, então não tem como a gente entender que o que acontece é só o que acontece aqui no nosso mundinho, né? A gente tem várias outras populações, outros diferentes grupos que trabalham, então traga para a gente, venha discutir, venha conhecer, a gente tem mesas muito legais, né? E sempre com essa visão crítica, né? Não dá para você dizer que o atendimento domiciliar no Brasil está implantado totalmente, porque não está. A gente tem algumas cidades que têm isso muito mais organizado, tem cidades que têm isso muito mais fragilmente organizados, e impressionante que os municípios menores estão dando um banho na gente, né? De organização e de condição de levar isso adiante. Então, faço, né, um convite para vocês, venha conhecer, né, o nosso CIAD aí em novembro. A gente vai estar muito, muito aberta a conhecer diferentes realidades, através dos pôsteres, através das apresentações orais, através das mesas que já foram compostas.
Então, aguardamos vocês aí. Então, muito obrigada, Angélica, pela sua explanação, né? A gente sabe que a gente conversa muito, então, muito obrigado por você ter trazido opiniões tão valiosas e complementares ao social, né? Acho que você, como médica, tem uma visão aí mais de assistente social, muito também de assistente, não mais de assistente social, muito também de assistente social. Acho que é por isso que a gente realmente trabalhou, né? E trabalha muito bem juntas, porque eu acho que essa questão que a gente vive no Brasil, ela precisa ser olhada de maneira muito delicada, essa condição social, por todos os profissionais. Então, muito obrigada. Obrigada. Venha ao CIAD.